Efésios capítulo 4, verso 25. E o tema da nossa mensagem é exatamente aquilo que está escrito na primeira parte do verso: deixai a mentira e falai a verdade. Se você puder colocar-se em pé, vamos realizar essa leitura, Efésios 4, 25. Depois, ainda em pé, nós vamos orar. Então vamos meditar nessa verdade da palavra de Deus. Efésios 4, 25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos todos ler juntos? Bem forte então, leiamos juntos. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nosso Deus, nós louvamos o teu nome, porque temos o privilégio de estarmos na tua casa nessa manhã. Te louvamos pela tua preciosa palavra, muito mais preciosa do que o ouro, muito mais preciosa do que qualquer bem desse mundo, que tem sido verdadeiro mel ao nosso paladar, tem trazido luz à nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra verdadeira, e o nosso desejo é estudá-la nessa manhã, na dependência do teu Espírito Santo, que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos? A Bíblia, ela trata muito no assunto, tratando de diversos assuntos, mas usando isso como padrão, que nós chamamos de duas ações, que são as ações de se despir, se despojar e se revestir. Então ela usa essa analogia como quem troca de roupa, tira uma roupa suja, coloca uma roupa limpa, tira uma roupa que não é adequada, coloca uma roupa que é adequada. Então, despir-se e revestir-se. Quando a Bíblia trata de mentira e de verdade, ela está dizendo exatamente isso. Se dispam, realmente se despojem de toda mentira, se revistam de toda verdade. É essa a analogia que a Bíblia usa, é essa a questão. Realmente retire de sua vida tudo aquilo que for mal e pecaminoso e se revista daquilo que é importante, daquilo que é realmente santo. Em Lucas capítulo 11, eu peço que você abra sua Bíblia comigo. A Bíblia nos dá um exemplo da importância desse despir-se e revestir-se. Lucas capítulo 11, versos 24 a 26 dizem assim. Lucas capítulo 11, versos 24 a 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando disso, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, pior do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Qual é a analogia usada por Jesus aqui nessa questão? Ele diz, olha, alguém, ele estava com problemas na sua vida. Podemos usar qualquer tipo de pecado. Aqui ele usa o exemplo, um espírito imundo estava na vida daquele homem, e esse espírito imundo sai da sua vida. E então a sua casa é varrida, é adornada, é arrumada. Mas quando esse espírito volta com outros espíritos pior do que ele encontra realmente a casa varrida, adornada, muito bem arrumada. E ele volta a ocupar a casa. Por que Jesus usa esse exemplo? Ele diz, olha, quando você tem um pecado na sua vida, e você vence esse pecado, mas você não coloca algo no lugar que esse pecado ocupava, esse pecado voltará pior à sua vida. Por quê? E o exemplo aqui da verdade e da mentira entra muito bem. Quando você vence o pecado da mentira, mas a verdade não é trazida para o lugar da mentira, ela volta com mais força. Porque qual é o momento que um homem deixa de ser mentiroso? Não é quando ele deixa de mentir, mas quando ele passa a falar a verdade. Não basta desocupar a casa do que é ruim, é preciso ocupar a casa daquilo que é bom. Essa é a regra que Jesus tem usado. Não basta tirar o que está errado na casa, precisa colocar no lugar as coisas que são boas e excelentes, para que aquilo que é mal não volte a ocupar o seu lugar numa proporção pior. Então, por isso, um homem só pode dizer que venceu o pecado da mentira quando ele tem como hábito falar a verdade. Porque ele tirou a mentira, despiu-se da mentira
e revestiu-se da verdade. Por isso Paulo diz: deixai a mentira e falai a verdade. Agora, há 3 questões específicas que nós podemos tratar disso e da importância disso no nosso lar, porque o verso 25 do capítulo 4 de Efésios diz: falai a verdade cada um com o seu próximo. Não há pessoas mais próximas do que nós, do que a nossa própria família. E ele claramente diz: somos membros uns dos outros. Essa ligação como membros de um mesmo corpo, ela é vital na família. Então, se em todos os lugares devemos deixar a mentira de lado e falar a verdade, no lar se torna mais importante ainda. Que a verdade ocupe realmente o nosso lar. É muito, mas muito perigoso permitir que a mentira reine num lar. É muito perigoso permitir que a mentira reine numa vida. Mas quando isso da vida passa para os membros do lar, isso se torna realmente um problema muito sério e nós devemos evitá-lo a todo custo, deixando a mentira e falando a verdade. Há 3 aspectos disso. O primeiro deles, começa por você mesmo, começa por mim mesmo. Eu tenho que falar a verdade comigo mesmo. Eu tenho que seguir a verdade no que diz respeito a mim mesmo. Eu tenho que realmente ser alguém verdadeiro no que diz respeito a mim mesmo. Talvez a mais grave das mentiras, o aspecto mais grave da mentira, é quando eu acredito, eu passo a viver uma mentira e passo a acreditar naquilo que não é real. Quando eu passo a ter um tipo de vida, um aspecto de vida, onde eu estou seguindo aquilo que não é a realidade, mas é algo criado por mim. Eu não estou vivendo realmente dentro da verdade. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, João diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aqui, aplicando a verdade àqueles que João escreveu, ele diz: se você escrever que você não tem pecado, que você não tem uma natureza que peca e que é inclinada à mentira, que é inclinada a todo tipo de pecado, você está enganando a si mesmo. Você não está reconhecendo o pecado na sua vida. Olhe como nós podemos mentir para nós mesmos. Nós mentimos para nós mesmos quando nós não reconhecemos que há pecado na nossa vida. Quando nós somos incapazes de reconhecer os nossos erros. Somos incapazes de reconhecer as nossas falhas. Somos incapazes de reconhecer as questões pecaminosas do nosso viver. E em Mateus capítulo 7, dos versos 21 a 23, o Senhor narra que ali haviam pessoas que realizavam grandes coisas em nome de Cristo. Eles realizavam maravilhas, operavam milagres, expulsavam demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando diante do Senhor, o Senhor lhes disse: olha, eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são. E a frase do Senhor é central nisso: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles queriam fazer muitas coisas por Cristo, eles eram extremamente ativos nas coisas de Cristo, mas eles não tinham a capacidade de perceber o pecado na vida deles. Eles não estavam percebendo como o pecado era algo grave na vida deles e como o pecado estava manchando a vida deles. Tiago, capítulo 1, versos 22 a 24, nos chama a atenção quando diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Então, sede cumpridores e não somente ouvintes, porque quando você é apenas ouvinte, mas isso não é raciocinado pela sua mente e não chega ao seu coração, você não está cumprindo nada disso. O pecado continua ali. E Tiago diz assim: você está se enganando a si mesmo, você está mentindo para si mesmo. Olha, irmão, como isso é grave, como isso é muito sério. Nós podemos estar vindo à igreja durante muitos e muitos anos, nós podemos estar ouvindo mensagem após mensagem, conferência após conferência, escola dominical após escola dominical, sendo exortados de todas as formas e de muitas maneiras, tendo a palavra de Deus diante de nós. Mas se nada disso atinge o nosso coração, se nada disso nos muda, se nada disso nos purifica, Tiago está dizendo: vocês estão mentindo para si mesmos. Vocês estão se enganando a si mesmos quando isso não é entendido pela mente e aplicado através do coração. Isso é muito grave.
Deixai a mentira e falai a verdade diz respeito a nós. Diz respeito realmente à nossa vida. Em Gálatas, capítulo 6, verso 7, há uma exortação extremamente importante, talvez dura para a nossa vida, quando diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa atitude de estar ouvindo e não estar cumprindo, essa atitude de estar mentindo para mim mesmo, tem uma consequência muito grave. A palavra de Deus está dizendo aqui: tudo que o homem semear, ele vai colher também. Nós estamos semeando a não obediência, estamos permitindo que o engano faça parte da nossa vida, estamos mentindo para nós mesmos a não sermos realmente fiéis cumpridores da palavra. E a Bíblia está dizendo: olha, isso vai ter consequências. Isso vai chegar num ponto onde você vai ter que se encontrar com os seus erros. Você vai ter que se encontrar com as suas falhas. A palavra de Deus diz: o vosso pecado vos há de achar. O salário do pecado é a morte. Esse não é um verso para incrédulos, mas para crentes. O contexto de Romanos 6, 23 não é para pessoas incrédulas, mas para pessoas que conhecem a Cristo. Ele está dizendo: o pecado, ele mata. O pecado é um abismo que chama outro abismo. Quando nós não estamos cumprindo a palavra, quando nós estamos brincando com a palavra de Deus, não estamos falando a verdade para nós mesmos, isso vai ter uma consequência. E observe, é melhor que essa consequência seja o arrependimento e o abandono do pecado, e talvez a vergonha que advenha disso, do que questões piores. Deixai a mentira e falai a verdade, para consigo mesmo e agora para com os outros. Deixai a mentira e falai a verdade para com as outras pessoas. E como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, é isso que nós acabamos de fazer. Quando nós representamos sermos um cristão, quando nós não somos. Nós estamos mentindo para os outros, quando nós estamos representando o nosso cristianismo. Nós estamos sendo falsos para com os outros, quando nós estamos representando sermos filhos de Deus e não somos. Quando nós estamos representando sermos fiéis testemunhas do Senhor, mas nós não estamos sendo. Então nós estamos enganando outras pessoas. Nós estamos tentando mostrar para elas que nós somos crentes que andam com o Senhor, quando isso não é verdade. Mas também, em Gálatas capítulo 6, verso 3, Paulo diz assim: se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nós também estamos mentindo para os outros quando nós demonstramos ser mais do que somos. Note bem o que Paulo disse: se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada. Eu estou mentindo para o meu irmão quando eu estou exagerando as minhas qualidades, quando eu estou exagerando a pessoa que sou. E eu gosto muito quando a palavra de Deus diz assim: não sede demasiadamente justos, não sede demasiadamente santos, não sede demasiadamente sábios. Seja simplesmente o que você é. Não minta para os outros sobre quem você é. Não minta para os outros tendo uma aparência de santidade, se isso não é verdade. Não minta para os outros tendo uma aparência de devoção a Deus, se isso realmente não é a realidade da sua vida. Na carta aos Romanos, capítulo 2, verso 3, Paulo diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele está dizendo: não minta para os outros, realmente pense e haja sobre si mesmo como realmente você é. Não pense além do que você é, mas pense com moderação. O que você acha que é melhor? Nós representarmos para algumas pessoas, nós sermos um tipo de pessoa, e essas pessoas descobrirem que nós somos muito menos do que isso, ou nós termos diante das pessoas uma atitude humilde, e essas mesmas pessoas descobrirmos que estamos acima dessa posição, em santidade, em sabedoria e em comunhão com Deus.
Não é muito melhor que as pessoas descubram que somos mais do que representamos, do que elas descubram que somos menos do que aquilo que temos apresentado? Pois isso que Paulo está dizendo. Em Gálatas capítulo 6, verso 7, o verso que nós lemos diz que Deus não se deixa escarnecer. Literalmente a expressão ali, Deus não aceita focinho empinado. Deus não aceita. O focinho empinado seria, não é? Como nós diríamos em português, um nariz elevado, um nariz empinado, soberbo. A soberba é um tipo de engano quando nós estamos mentindo aos nossos irmãos. Então, deixa a mentira e fale a verdade consigo mesmo, deixa a mentira e fale a verdade com seu irmão, e em terceiro e último lugar, deixa a mentira e fale a verdade com o seu Deus. Isso é extremamente importante. Irmãos, nós temos um engano no nosso coração que precisa ser tratado sempre. Nós temos um erro no nosso coração que precisa ser admoestado sempre. E o nosso grande erro, o erro do nosso coração, é imaginar que nós conseguimos enganar Deus. É imaginar que nós conseguimos ludibriar Deus. É imaginar que por algum instante nós conseguimos fazer Deus pensar algo que não é realidade. Um erro que nós temos que lidar constantemente no nosso viver é esse. É o pensamento que eu sou mais esperto que Deus e que de alguma forma eu consigo convencer Deus de coisas que não são assim, de que eu consigo convencer Deus de coisas que não são verdadeiras. Eu devo ter um cuidado extremo com isso. Deixai a mentira e falar a verdade com o seu Deus, principalmente quando? Principalmente em que momento? Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 32. Se nós conseguirmos falar a verdade com Deus nesse momento, possivelmente nós vamos estar vencendo os outros momentos todos. Salmo de número 32, a Bíblia diz assim. Ali há uma descrição muito interessante daquilo que se deu com Davi, estando no seu pecado. Salmo 32, versos 3 e 4, Davi está falando o que aconteceu enquanto ele escondeu o seu pecado. Quando eu guardei silêncio, ou seja, eu não confessei, eu estava em pecado, mas eu agi com Deus como tudo estivesse bem. Eu estava em pecado, eu havia cometido adultério com Batseba, eu havia cometido homicídio contra o marido dela, Urias, mas diante das pessoas, lá no templo e diante do meu Deus, eu estava me comportando como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse absolutamente normal. Então Davi diz, enquanto eu agia assim, enquanto eu guardei silêncio, enquanto eu escondi, enquanto eu pude esconder tudo que havia acontecido, adultério, homicídio e todas as minhas mentiras. Uma mentira chama outra mentira. Como que Davi explicou a situação de Batseba? Como Davi explicou a morte de Urias? Davi teve que colocar mentira sobre mentira. E as coisas foram se avolumando. Mas ele diz, nesse tempo, enquanto eu guardei silêncio, enquanto eu tentei enganar Deus, olha o que aconteceu. Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Literalmente Davi estava dizendo assim, olha, eu estava me sentindo como uma pessoa extremamente idosa, tinha um peso tão grande sobre os meus ombros, eu estava me sentindo tão fraco, como se os meus ossos fossem quebrar no próximo passo que eu desse, pelo meu bramido, pelo meu rugir, pela minha reclamação o dia inteiro. Eu só sabia realmente gemer por causa da dor. É isso que Davi está dizendo. Eu não fazia outra coisa, eu apenas reclamava. Eu podia tomar um remédio, alguma coisa que amenizasse, mas nada amenizava, e aquela dor estava 24 horas por dia diante do meu coração. Ele diz, olha, eu guardando silêncio, e esse peso e essa dor cada vez mais fortes, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, eu me tornei num humor seco. Literalmente, o que Davi está dizendo no verso 4, eu entrei em luto. Eu estava vivendo um luto, e era um luto da sua própria morte, era um luto não da morte do seu filho com Batseba, mas era um luto de alguém que estava se sentindo morto. Ele diz, olha, tudo se tornou seco, não havia mais nada vivo, não havia mais nada alegre, não havia mais nada que valesse a pena, tudo se tornou como morto. Eu passei a viver um luto constante. Quando eu tentei mentir para Deus, quando eu tentei enganar o meu Deus, e tentando enganar o meu Deus, eu tentei enganar todas as pessoas que estavam ao meu derredor.
eu tentei ludibriar todas as pessoas que estavam próximas de mim. A solução para quando nós procuramos enganar Deus está em Provérbios 28:13. Ele diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ele está dizendo que aquele que encobre as suas transgressões vai viver de luto toda a sua vida. É interessante que no Império Romano, durante certo período, se você cometesse homicídio contra alguém, o juiz ordenava que o corpo daquela pessoa fosse atado a você. Você carregava o corpo da pessoa que você matou para todos os lugares que você ia. Você comia com aquele corpo atado a você. Você dormia com aquele corpo atado a você. Talvez no primeiro dia isso fosse de certa forma fácil. A partir do momento que aquele corpo entrava em estado de putrefação, ele estava apodrecendo, mas ele estava atado a você. E normalmente os condenados a essa pena morriam por causa do estado de putrefação do corpo amarrado a eles morriam de infecção. Quando nós guardamos o pecado no nosso coração, é como nós carregarmos alguém morto. Ele claramente diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, não tem futuro para ele. Mas graças a Deus pela outra parte do verso que diz: mas aquele que as confesse deixa alcançará misericórdia. Como deixar de falar a mentira e falar a verdade com Deus? Confessando e deixando o nosso pecado. A confissão é a maneira de deixar de falar mentira e falar a verdade com Deus. A confissão é a maneira de deixar a mentira e passar a falar a verdade com o nosso Deus. Essa é a questão. Para completarmos, a resolução de deixar a mentira e falar a verdade depende de algumas coisas. Primeiramente, quando você quer deixar de falar a mentira e começar a falar a verdade, você tem que depender exclusivamente do que Deus já fez. Não é do seu esforço, mas daquilo que Deus já fez na cruz. 2 Coríntios 5,17 diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo fez novo. Dependa do que Deus já fez. Ele fez de você uma nova criatura. Viva essa nova vida. E viver essa nova vida é viver uma vida falando a verdade. Em segundo lugar, tome a resolução firme de não mentir em aspecto algum. Às vezes nós temos como hábito algumas mentiras que nós consideramos inofensivas. Mentiras sociais, mentiras intelectuais, mentiras econômicas, financeiras, mentiras simplesmente para agradar as outras pessoas. Tome a firme resolução de não mentir jamais. Não estou dizendo aqui que você tem que se tornar áspero, duro, insensível, mas estou dizendo que você não precisa mentir em situação nenhuma. Em terceiro lugar, sempre que faltar com a verdade, reconheça a Deus isso. Sempre que faltar com a verdade, reconheça a Deus que você tem faltado com ela. E em quarto lugar, eu quero ler 1 Pedro capítulo 2, verso 19. 1 Pedro capítulo 2, verso 19. Esse é o último texto que nós vamos ler. 1 Pedro 2, 19 diz assim, de 19 a 22. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu o pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus nunca mentiu. Tu és o Cristo? Tu o dizes. Tu és o Rei de Israel? Foi para isso que vim? Tu és o Salvador do mundo? Você está diante dele. Jesus sempre disse a verdade. Mas aqui nesse texto ele está dizendo assim,
que é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos. A quarta questão que eu quero dizer: sofra alegremente por viver na verdade. Sofra alegremente. Que glória há para o crente sofrer por causa do pecado? Pedro pergunta isso. Mas ele está dizendo que é coisa agradável, é coisa reconhecida por Deus. Você realmente quer chamar a atenção de Deus? Você quer que Ele reconheça isso na sua vida? Por causa de Deus, sofra se necessário agravos por viver na justiça, por viver na verdade. Se dizer a verdade terá um preço, pague o preço, mesmo que esse preço seja a sua própria vida. É melhor morrer pela verdade do que viver mentindo. É melhor morrer por causa da verdade, com a consciência tranquila e tendo recebido do Senhor: bem está, meu servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor, do que chegar no céu diante de Cristo, tendo dado lugar à mentira e não tendo glorificado o nome dele. Se necessário for, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, e como temos falado nesse mês, se necessário for na família, sofrer por causa da verdade, sofra. Faça isso. Deus será glorificado e a sua vida será abençoada através dessa questão.